Eu quero aqui, senhor presidente, primeiro parabenizar o autor desse projeto, o deputado Wellington Moura, dizer que esse projeto ele é muito importante, porque vai abrir uma opção para aquelas pessoas que fizeram, né, ou que estão aí em vias de fazer a cirurgia bariátrica e que, de fato, quando chegam no restaurante, assinar amanhã e publica depois do... às vezes pagam por um prato que poderiam pagar, acabam que se alimentando num volume bem menor do que aquele que consta no prato pela qual elas estão pagando. Portanto, é um projeto que tem sintonia com um movimento importante que, infelizmente, hoje o Brasil faz parte de uma situação de quase de calamidade pública, que é do processo aí de epidemia que virou a obesidade no nosso país. E a questão mais dramática é que a obesidade não só entre as pessoas mais velhas, mas sobretudo entre as crianças. Esses dias recebi uma associação que está muito preocupada com isso no meu escritório. Crianças com 6, 7, 8, 9 anos de idade, com diabetes lá em cima, já com problemas cardiovasculares e já com um problema de obesidade avançadíssimo. E, na verdade, hoje é uma epidemia no Brasil, a obesidade, não só de pessoas mais velhas, mas sobretudo de crianças e adolescentes, e é uma epidemia também nos países desenvolvidos. E eu queria aqui, deputado Wellington Moura, além de parabenizar Vossa Excelência por esse projeto, Colégio de Líderes, quando Vossa Excelência levantou essa questão lá, eu de imediato me solidarizei com esse tema. Vamos esperar agora que o governador não vete, porque de fato é uma opção a mais para que os estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentação possam oferecer, né, um menu adequado a essa questão que não se colocava no século passado, né? Não estava colocado, nós não tínhamos aí no século passado a indústria do alimento processado, né? O açúcar, era caro o acesso ao açúcar há 100 anos atrás, e hoje uma pessoa que vive do Bolsa Família consegue comprar refrigerantes, bolachas recheadas e ter aí uma adição monumental de açúcar no seu organismo, o que faz com que tenha um processo de desestabilização completa, levando em conta que nós não temos, infelizmente, uma política de esporte e lazer organizada no Estado brasileiro. Vamos lembrar aqui que o orçamento da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, ano passado, foi 0,10%. Um escândalo para um Estado que vive epidemia de obesidade infantil. Não ter política de incentivo ao esporte, sobretudo ao lazer. A educação física nas escolas é uma vergonha aqui no Estado de São Paulo. Quando tem professor formado em educação física, que é coisa rara, o que acontece muitas vezes é jogar uma bola na quadra para a molecada jogar futebol. Não tem nenhum tipo de política para orientar a prática esportiva e do lazer, que é fundamental para combater a obesidade infantil e não chegar nessa situação de ter que o governo, as pessoas, as famílias gastarem um volume imenso de recursos, arriscarem as vidas até para fazer a cirurgia bariátrica, porque ou faz ou morre. Essa é a questão, deputado Wellington Moura. Então nós precisamos, na verdade, hoje ter um movimento forte, chamado inclusive um termo em inglês, que é o slow food, porque infelizmente que a Segunda Guerra Mundial gerou uma indústria de alimentos processados enorme. Essa indústria de alimentos processados captou os meios de comunicação, e nós transformamos o hábito alimentar, que é o hábito de cozinhar, em uma coisa muito rara nas famílias brasileiras. As pessoas se esqueceram do que é ir para a cozinha e preparar seu próprio alimento. Comprar comida congelada, comida processada, virou uma única opção. E nós sabemos que esses alimentos processados, eles acabam que prejudicando a saúde, não só dos mais velhos, mas sobretudo das crianças. Infelizmente é uma tragédia ver. Uma tragédia. Criança viciada em refrigerante. Criança que, em vez de comer um arroz, feijão, uma salada, come pacotinho de salgadinho, que fica ali anos e anos com o processo de condimento e processos de conservantes. Então essa é a situação. A merenda escolar, que deveria ser uma estratégia para combater o alimento processado, combater o fast food, combater o alimento com produto químico para conservar, se transformou hoje em moeda de troca no processo eleitoral. Era para nós termos uma estratégia, como estão fazendo nos Estados Unidos. A mulher do Obama
a Michelle Obama virou embaixadora do combate à obesidade infantil nos Estados Unidos. E aqui no nosso país nós estamos atrasados para levantar esse tema de tão importância. Não tem ninguém colocando na agenda essa questão. E as crianças estão comendo o que nas escolas? Estão comendo achocolatado e pão com salsicha. E suco de laranja superfaturado. Processado, não natural. Porque não é laranja que chega na escola para que a merendeira faça o suco de laranja. Chega a caixinha com o suco de laranja processado e com conservante. É só descascar uma laranja e deixar em cima da mesa, a pessoa vai ver. 2, 3 dias já começa a apodrecer. O suco na caixinha fica meses e até anos. Por quê? Porque tem produtos químicos ali para manter a conservação. E isso agride o corpo humano se você consome isso em excesso. Está comprovado já. Então existe um movimento hoje, e nós estamos há anos-luz aqui no Brasil para debater esse tema, que é a primeira questão, voltar a defender o hábito de se cozinhar. Esses dias eu fui numa palestra de uma professora aqui da Universidade de São Paulo, que estava de nutrição, defendendo a importância dos pais voltarem para a cozinha e perderem 20 minutos do seu dia para preparar o alimento dos seus filhos, uma coisa que está se apagando no imaginário popular. Aliás, um tempo atrás era até bonito comprar lá a lasanha congelada e pôr no micro-ondas. Uma pessoa que só come produtos processados vai ter problemas cardiovasculares e problemas de diabetes. Portanto, amanhã nós vamos ter aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a reunião da CPI da merenda. Não só a CPI da merenda deve servir para discutir, sim, a questão da corrupção na merenda, que é importante, mas deveria debater, e quero discutir isso inclusive com o relator. O relatório da CPI da merenda tem que apresentar uma proposta da estratégia e a importância da merenda para mudar a cultura alimentar das nossas crianças. É inadmissível uma criança de 6, 7 anos de idade já com problemas cardiovasculares, como nós estamos vendo hoje aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Então, o projeto de Vossa Excelência, deputado Wellington Moura, quero parabenizar mais uma vez que ele toca numa questão que hoje virou uma pandemia no estado de São Paulo e no Brasil, que é da obesidade. E de fato o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, está tendo que gastar um percentual enorme, que poderia ser aplicado em outras estratégias de saúde, para atender essa população. Como nós não temos uma política estratégica na área do esporte e lazer, nós perdemos uma oportunidade. O Brasil sediou a Copa do Mundo, está sediando a Olimpíada, e nós vamos terminar os Jogos Olímpicos sem termos uma estratégia do desenvolvimento do desporto e do lazer no nosso país. É uma tristeza, uma tristeza. O governo do estado de São Paulo só organiza os jogos regionais, mais nada, é só jogos regionais. E ainda são jogos mal organizados. As prefeituras são chamadas para contribuir nos jogos regionais. Não tem estratégia. O esporte, a Secretaria de Esporte e Educação deveriam caminhar juntas. Dá até vergonha. O jogador de futebol brasileiro vai para a Europa, não tem nem o ensino fundamental completo. São embaixadores do Brasil. Teve uma reunião aqui agora com a cartolagem aqui na Assembleia. Estava cheio de gente da Federação Paulista de Futebol. Eu aprovei uma lei nessa casa para obrigar os clubes a mandar para a escola o jovem que é profissionalizado, menor de 18 anos, sob pena de pagar multa. Fiquei feliz porque o Santos, esses dias, o Futebol Clube, me mandou relatórios que estão cumprindo a lei lá na Baixada Santista. Mas o país não tem uma estratégia de desenvolvimento do esporte e do lazer. E aí nós temos obesidade infantil num país subdesenvolvido. Um país rico, como os Estados Unidos, a Inglaterra, tem esse problema. É até compreensível que as pessoas têm bastante dinheiro e acabam se alimentando mal por conta de que vai no supermercado e tem bastante dinheiro, acabam comprando caixas de frango frito, não é? Só colocar no micro-ondas, alimento processado, comer na rua o tempo todo. Agora, no nosso país, as pessoas têm pouco dinheiro e estão se alimentando mal porque não temos uma estratégia, sobretudo de formação de hábito alimentar. Por isso que eu fiquei muito triste da Assembleia ser envolvida no escândalo da merenda. Porque a merenda não é só para matar a fome das crianças. A merenda também é uma estratégia de formação de hábito alimentar. Eu vou perguntar aos senhores parlamentares, qual é a melhor comida que os senhores já comeram? É a comida da mãe, da avó, porque quando a gente come quando é pequeno, nunca mais esquece, fica registrado. Uma criança que come salgadinho, produto processado, fast food quando é pequena, vai virar consumidor dessas porcarias para o resto da vida.
E aí, na hora de estar na escola, não vai querer comer um arroz e feijão, porque nem é oferecido. Vai querer comer um cheeseburger, alguma coisa do tipo, que não é ruim. De vez em quando, tudo bem. O problema é isso fazer parte do hábito alimentar do cidadão, como está acontecendo aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Pandemia, uma epidemia de obesidade, sobretudo infantil. Então, nós não temos uma estratégia do esporte e do lazer. A população não pratica esporte, né? Não, nem só para o alto rendimento, mas o esporte para o lazer mesmo. E não temos também uma estratégia de formação de hábito alimentar. E é muito triste, eu venho de uma região, Sorocaba é industrializada, mas a região é da pequena agricultura, é o Cinturão Verde. Nós fornecemos hortaliças para todo o estado de São Paulo. E você vai na escola, o que tem? Tem tomate? Tem alface? Tem rúcula? O que tem na escola? Pão com salsicha e achocolatado para a criança. A região fornece hortaliça para o estado inteiro e nas nossas escolas estaduais a criançada come pão com salsicha, deputado Carlos Gianazzi, e achocolatado. Essa é a alimentação. Que hábito alimentar que nós estamos formando. Então, deputado Wellington Moura, o projeto de Vossa Excelência é importante, ele atinge a ponta. Infelizmente, ele já pega quem já está nessa situação avançada e que precisa passar por um procedimento cirúrgico. Mas nós precisamos, amanhã, 9 horas da manhã, tem reunião da CPI da merenda. 9 horas da manhã tem reunião. Nós precisamos fazer esse apontamento. Está aqui o deputado que é relator da CPI da merenda, decano aqui, Estevão Galvão, decano aqui na Assembleia. Nós precisamos ir fundo nas investigações, mas também precisamos apontar alguns caminhos para a merenda em São Paulo. É inadmissível que um estado que tem uma agricultura tão forte não tenha a presença do produto do agricultor na mesa da escola. A criançada tem que comer os legumes, as verduras produzidas na região, arroz, feijão, para poder ter a formação de um hábito alimentar saudável e não ter que fazer a cirurgia bariátrica depois, porque aqui já é o caso já extremo da situação. Então eu quero parabenizar o deputado Wellington Moura por ter dado a entrada com esse projeto de lei, não é? E dizer que é uma matéria que eu vi que muitos acham que não é uma matéria que está na ordem do dia. Essa matéria está na ordem do dia. É uma matéria que está em consonância com o debate atual. A necessidade de se desmontar essa grande indústria de produtos processados, não é? Que se estabeleceu aí. E que, infelizmente, por conta da força da propaganda, muita gente perdemos esse hábito, inclusive nas famílias aqui no estado de São Paulo e no Brasil, de se fazer o cozimento. Hoje nós temos esse movimento, um termo em inglês, na verdade é comer devagar, que é o slow food, que está voltando para tentar retomar um hábito antigo. Quem é do interior sabe muito bem do que eu estou falando, que é o fato de você reunir as pessoas em casa para comer, e não comer em pé, como esses dias eu vi um deputado falar na Câmara dos Deputados, que quer mexer na lei da 1 hora de licença de 1 hora na hora do almoço. Ele disse que não, que absurdo 1 hora para almoçar no Brasil. Nos Estados Unidos, em 15 minutos, o cara come um cheeseburger na linha de produção. Então nós temos que quebrar esse direito de 1 hora do almoço. Isso é uma vergonha entre nós. O almoço, a refeição é um momento sagrado. As pessoas precisam se reunir, preparar os seus alimentos, para poder não ter esse problema absurdo que nós temos hoje no Brasil. Uma pandemia de obesidade, não só infantil, mas adolescente, e entre as pessoas mais velhas também, por conta da indústria do alimento processado, que faz lobby sim, faz lobby. Quer ter na merenda o produto processado para depois ter um consumidor eterno de produtos processados. E quem paga a conta? Quem paga a conta é o SUS, né? Quem paga a conta é o Sistema Único de Saúde. Então fica aqui registrado todo o apoio ao projeto do deputado Wellington Moura. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Vamos fiscalizar agora os restaurantes para que ofereçam esse menu e esse cardápio, né? Ficar vigilante. E parabéns, Vossa Excelência, e vamos aguardar agora o relatório e o trabalho da CPI da merenda, para que porque a rede de educação ela tem uma capacidade imensa de influenciar. São milhões de crianças que sentam todos os dias para tomar café, lanchar, almoçar e tomar café da tarde nas nossas escolas. Nós podemos, daqui a alguns anos, mudando a estratégia alimentar da rede pública de educação, ter um consumidor mais atento, que vai sim, de vez em quando, comer o fast food, mas na opção do dia a dia, vai fazer uma opção por um produto cozido, feito em casa, produtos comprados por agricultores, nos ceasas, nas feiras livres e por aí vai. Então,
Porque para mudar a situação, para combater a obesidade infantil, só tendo um alimento de boa qualidade, inclusive avançando mais, né, em alimentos orgânicos, alimentos inclusive sem agrotóxicos, que infelizmente nós temos agrotóxicos aqui no estado de São Paulo, inclusive o metamidofós, que é um agrotóxico muito usado aqui no estado de São Paulo, ele é proibido até na China por ser cancerígeno e dar má formação fetal. Eu fiz o projeto para banir o metamidofós da agricultura de Deputado, São Paulo, não concluir. conseguimos êxito para aprová-lo. Então eu quero aqui concluir, senhor presidente, parabenizar o autor mais uma vez e dizer que esse projeto está em consonância com esse movimento para que a gente possa ter aí uma alimentação saudável e uma população saudável. Muito obrigado.